Fala galera, aqui quem tá falando é o Dom Chavonso III e eu tô sendo dublado pelo Guilherme Briggs. Eu mudei de dublador, não tem nada a ver com Guilherme Briggs aqui. Dublagem. O que é a dublagem? Dublagem é quando pega um filme, foi feito lá nos exterior de fora. Aí quando eles vão levar para outro país, para os pessoal que não entendem a língua de fora, eles vão lá e dubla na língua deles. No Brasil isso também acontece. Não, mas você acha que quando você assiste um filme do Homem-Aranha, você acha que o. Como é que é o nome dele, né? Você acha que o Tom Holland tá falando português lá? Não, rapaz, tem um cara fazendo a voz dele em português, rapaz, tá achando que é. E geralmente existe um profissional que trabalha na área da dublagem, né? Ele já, ele sabe, né, o que tá fazendo, ele trabalha com isso, mas ainda assim, às vezes os estúdios, né, são uns safados. Só pra ganhar mais engajamento pro filme mesmo, eles decidem fazer o quê? Chamar pessoas que nunca dublaram na vida, mas que estão lá só porque são famosas. E aí varia, né? Às vezes o resultado fica excelente e às vezes fica uma bela de uma porcaria. E esse é o tema do vídeo de hoje. Pessoas não profissionais que os estúdios escolheram para dublar, sei lá por quê. Ah, sim, essas pessoas, esses famosos, né, que são chamados para aparecer em dublagem de filmes, são chamados de Star Talents. Geralmente são atores, né, que estão acostumados com a atuação e eles fazem um trabalho ali de médio para bom, né, mais ou menos. Assim, de vez em quando eles decidem chamar uns apresentadores de televisão aí que só atuaram em 2 filmes. E outros também que nem atuaram, eu acho. Não faço ideia. Enfim, qual é a minha opinião sobre Star Talent na dublagem dos filmes? Eu acho que não tem que ter, né? Isso é fato. Se existem os dubladores profissionais, tem que ter dublador profissional, rapaz. Mas assim, quando chama e fica bom, aí não tem o que reclamar também, né? É igual o Bussunda no Shrek lá que eu falei ali, pô. Ficou excelente aquilo ali, pô. Uma pena que não durou. Aí a gente fala, né? Star Talent na dublagem de filme, cara. A gente pensa que é coisa recente, né, cara? O pessoal pensa que é coisa que só acontece recentemente, né? Até porque vamos concordar que só nos filmes da Disney, por exemplo, dos anos 10 pra cá, nos anos 10 principalmente, praticamente todos os filmes têm Star Talent. Mas é bem mais antigo que isso e surpresa. Sempre teve Star Talent nas dublagens. Na verdade, quando a dublagem começou no Brasil, não existiam dubladores. Isso é óbvio, né? Se não tinha dublagem, como que ia ter dubladores, né? Eram atores de rádio que eram chamados para dublar nos filmes. E durou até 1961, quando finalmente o primeiro estúdio de dublagem foi aberto, a Herbert Richards. Herbert Richards. Herbert Richards. Versão brasileira. Herbert Richards. Ou seja, antes de 61, todos os dubladores eram Star Talent. Olha só. E é por isso que eu estou pensando em fazer uma minissérie aqui contando a história, né? A história mesmo, a evolução, né? Desse negócio aí de colocar Star Talent na dublagem e quem apareceu como Star Talent em dublagem aqui, rapaz. Tem alguns aqui que eu confesso que podem ser surpreendentes. E no vídeo de hoje nós vamos falar do começo da dublagem no Brasil, cara. Quando atores de rádio dublavam em filmes. E sim, tem alguns atores aqui que eram bem conhecidos no início do século XX, né? Na verdade, todos são Star Talent, mas eu só vou colocar os mais conhecidos aqui, né? Porque senão não dá. E tem muita gente interessante aqui, cara, vocês vão ver. Aí você vê o vídeo e fala, mas eu não conheço ninguém daí. Pergunta pro teu avô que ele deve conhecer, tá? Sim, e embora também fosse um ator de rádio nessa época, que era chamado para dublar em filmes, Orlando Drummond não está considerado na lista, porque
Vamos concordar que ele é tanto dublador quanto ator, né? Ele foi, né? Ele até atuou ali na escolinha do professor Raimundo, né? O seu Peru, né? Aliás, alguns que vão aparecer nesse vídeo também apareceram na escolinha do professor Raimundo, vocês vão ver aí. E outros que também eram conhecidos na televisão, mas que fizeram várias dublagens também não vão ser considerados aqui, né? Porque eles têm uma ficha de dublamento bem ampla, né? Tipo o Selma Lopes, né? Niso Neto também, né? O filho do Chicanismo que também apareceu na escolinha do professor Raimundo. Nádia Carvalho também apareceu na escolinha do professor Raimundo. Eu acho que a Selma Lopes também. Quase todo mundo que apareceu na escolinha do professor Raimundo já dublou alguma coisa, né? Só pra, só pra constar. José Santa Cruz, que infelizmente também se foi recentemente, né? Ele tem uma ampla carreira aí na televisão, mas na dublagem também, né? Então, primeiro vamos falar como começou a dublagem no Brasil, né, cara? Comecinho do século XX, né? Lá nos anos de 1900 e não interessa. Os filmes eram mudos. Ou seja, eles podiam vir para o Brasil tranquilamente, que não precisava mudar nada. Só a escrita das placas aí que o pessoal mudava mesmo. A partir do final dos anos 20, os filmes começaram a ser gravados com som. Mas no Brasil eles não eram dublados, eles eram legendados, né? Eles botavam um filme legendado lá e o pessoal via e tinha que ler a legenda mesmo. Mas aí um senhorzinho chamado Walt Disney fez um filme chamado Branca de Neve e os Sete Anões, que foi exibido lá fora em 1937. Ele queria que o filme fosse exibido no mundo inteiro e dublado em suas línguas locais, inclusive no Brasil. E bem, como é um filme para família, né, para que crianças também iriam assistir, e crianças não sabem ler muito bem, né, principalmente em 1938, aí você faz o quê? Pega uns caras aí que trabalham no rádio e coloca pra fazer a voz dos personagens aí. E, cara, nessa dublagem de 38, que infelizmente está perdida hoje em dia, né? Sim, o pessoal conseguiu perder a primeira dublagem feita no Brasil. É isso aí mesmo. E sim, eles perderam mesmo, não tem nem um trechinho pra contar a história. Ah, mas eu assisto o filme hoje em dia, ele tá dublado. Sim, mas é com a redublagem que fizeram em 1965, tá? Só pra constar. Aí, pô, como os caras não tava pra brincadeira ali, né? Quem que eles chamaram pra fazer a voz da Branca de Neve? Simplesmente Dalva de Oliveira. Eles chegaram pra Dalva e falaram assim: Dalva, pra você vir aqui. Se você não conhece a Dalva de Oliveira, foi simplesmente uma das maiores cantoras que esse Brasil já teve. Tá, exagerei um pouquinho. Não foi uma das maiores, não, mas foi uma cantora que tinha música boa. Barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro. Aliás, apesar da dublagem original de 38 ser perdida hoje em dia, eles fizeram um disco com as músicas do filme na mesma época, com os mesmos dubladores. Então a gente tem pelo menos um pouquinho de como era a Dalva de Oliveira dublando a Branca de Neve. Eu quero que o meu amor. Sabe quem também aparece nessa mesma música? O Príncipe. Esta linda canção veio e fez morada no fundo do coração. E quem dublou o Príncipe foi o também cantor Carlos Galhardo. Carlos Galhardo, cara, se você acompanha o canal há um tempinho já, né? Você já ouviu a voz do Carlos Galhardo, sim, porque ele apareceu. Foi ele que canta aquela música que apareceu no curta anos 50. Todos dizem que é mentira que te quero, pois jamais me haviam visto enamorado. Também nessa mesma dublagem temos um cara aqui que infelizmente não temos registros dele dublando, que é o Batista Júnior. Tá, ele não foi tão conhecido assim quanto os outros dessa lista, mas
Ele vai ser mais importante mais pra frente aí. E como podem ver, além de ator, ele era ventrículo. Quer dizer, ventríloco. E bem, basicamente ele dublou o Soneca, né, o anão Soneca no filme da Branca de Neve. E o Gepeto na primeira dublagem de Pinóquio, que também é perdida mundialmente, né? Fazer o quê? Mas ainda tem uns trechinhos dela, bem simples mesmo. Mais pra frente a gente fala disso. Temos aqui mais um cantor que também fez, que não dublou só o primeiro filme, a primeira dublagem de todos, ele dublou alguns outros filmes aí durante os anos 40 e 50, né? E só teremos filmes da Disney nesse vídeo, até porque foram os mais antigos a serem dublados mesmo, né? Se você gosta de ver a história da dublagem, assistir aos filmes mais antigos da Disney é indispensável, né? Falei o quê? Outro cara que foi indispensável também nesse começo foi simplesmente Almirante. Almirante já dublou em alguns filmes. Exatamente. Só pra constar, o Almirante é esse aqui que tá cantando aqui na frente. E sim, você não está vendo errado, esse aqui que tá tocando aqui atrás é Noel Rosa. Esse é o único vídeo existente de Noel Rosa, só pra constar. Se você não sabe quem é Noel Rosa, o que você tá fazendo aqui, tá? E basicamente, o que o Almirante dublou? O Mestre, de Branca de Neve e Sete Anões, ele fez a voz, né? E o Espelho Mágico, também de Branca de Neve e Sete Anões, só que infelizmente tanto a dublagem do Mestre quanto a do Espelho estão perdidas hoje em dia, né? Fazer o quê? Em 1940 ele dublou o João Honesto, em Pinóquio, cuja dublagem também está perdida atualmente, né? Como já disse. Ele dublou a Cegonha na primeira dublagem de Dumbo, feita em 1941, e aqui sim nós temos registro. Aliás, temos o registro do filme completo dublado com a dublagem da época. Olha que interessante. Deve ser por aqui perto. Talvez. Oh, cuidado. Agora, um personagem que ele dublou tanto na versão em português quanto na versão original, na verdade só na versão original, que foi deixada aqui em português, né? O Aracuã, de Você Já Foi à Bahia. Outro que ele fez também foi o Willy, o Gigante, na primeira dublagem de Mickey e o Pé de Feijão, né? De Como é Bom Se Divertir, o nome do filme. Que apesar da dublagem também ser perdida hoje em dia, né? O filme ser exibido hoje em dia com a dublagem dos anos 90, ainda temos trechos das vozes originais. Eu cheiro. Vocês querem enganar o Willy? Também apareceu em Tempo de Melodia, de 48, com o narrador do segmento Johnny Semente de Maçã, que também está perdido atualmente, né? E outro personagem bom mesmo que ele dublou, né? E foi o último também, né? Em 1951, em Alice no País das Maravilhas, onde ele fez o pássaro Dodô. Pelo mar sem fim, nunca me interessa pelo tempo, nada mais por mim. Marinheiro, eu tô vivo sempre assim. Outro cantor de bastante sucesso que participou aí de uma dublagem antiga, né? Dos filmes antigos, foi Paulo Tapajós. Tá aí Paulo Tapajós, né? Bastante sucesso aí na época. E ele dublou em 2 filmes, Pinóquio e Tempo de Melodia. Só que, né, como eu já disse, a dublagem de Tempo de Melodia é perdida hoje em dia, então, né? Ah, mas se não for que a dublagem de Pinóquio também é perdida atualmente? Sim, mas eu também disse que tem trechos disponíveis. E temos um trecho do Paulo Tapajós dublando o Grilo Falante. Quer dizer, na verdade, ele só dublou o Grilo Falante nas músicas, né? Nos diálogos ele foi dublado pelo Mesquitinha, que não foi tão relevante assim, então... Quando vem o azar e tu não sabes o que fazer, só pro assobio, só pro assobio. Se o bichinho vem, o coração te quer roer, só pro assobio, só pro assobio. Aí, você deve estar pensando assim, ah, mas até agora você só for de um bando de velho que você fala que todo mundo conhece, mas ninguém não conhece.
Esse aqui eu tenho quase certeza que você pelo menos já ouviu falar dele. Por quê? Porque ele é um dos que eu falei que também apareceu na escolinha do professor Raimundo. Eu estou falando simplesmente de Grande Otelo. Sim, Grande Otelo foi um dos maiores atores de rádio aí que o Brasil tinha lá nos anos 40 e que seguiu fazendo bastante sucesso até sua morte em 93, inclusive, como eu já disse, aparecendo na escolinha do professor Raimundo. E foi lá onde ele fez o personagem Seu Eustáquio. Ninguém sopra. Vamos lá, como é que você chama esse ato? Sujeito direito. É despacho, mas fala diferente. Na cumba! E o que ele dublou? Ele dublou o Espoleta no Pinóquio, né? Aquele moleque que vira burro e traumatizou todo mundo. Mas não temos trechos, como devem imaginar. Né? E outra aqui que temos trechos disponíveis é o Corvudim de Dumbo, da primeira dublagem, de 41. Ei, mano, um momento. Não vá zangado conosco. Estamos arrependidos. Olha, pedimos perdão. Basta de tanto insulto. Queremos ajudar vocês. Agora, se tem um cara que foi muito importante pro início da dublagem no Brasil todo, cara, foi João de Barro. Pera aí. João de Barro, cantor João de Barro. Simplesmente também um dos maiores cantores que o Brasil já teve, né? Adalvo de Oliveira também foi essa, né? Ele não só fez várias dublagens, como ele também dirigiu a dublagem de todos os filmes da Disney dos anos 40 até os anos 60. Ou seja, o cara é brabo. Enfim, quem que ele dublou? O Rato Timóteo em Dumbo. Já apareceu um trechinho dele aqui, mas vamos botar um trecho maior, né? Ei! Aí, lá dentro do circo vem a sua apoteose. Correndo pela arena. Salta de uma gangorra. Até lá, ao alto da pirâmide, com uma bandeirinha agitada ao vento. E também em Alice no País das Maravilhas de 51, onde ele dublou o Lagarto Abílio. E que se essa não é a melhor cena do filme, eu não sei qual é. Hein, doutor? Gosto! Está desprezando uma grande oportunidade. Desprezo? Ficará famoso. O quê? É claro. Rapaz. Vê. Foi-se o Abílio. Tínhamos Dalva de Oliveira, na dublagem da Branca de Neve. E eu esqueci de falar aqui também, mas ela dublou a Feline de Bambi. A mulher do Bambi. Mas como não tem trecho disponível da primeira dublagem de Bambi, feita em 42, então nem precisava. Né? Na verdade, não sabemos quase nada sobre a primeira dublagem, são poucos dubladores que a gente conhece. Entre eles, o filho de Dalva de Oliveira, que é Peri Ribeiro, que na época da dublagem de Bambi tinha apenas 5 anos de idade, e ele fez a voz do Tambor no filme do Bambi, né? O Coelhinho Tambor. E como eu já disse, não existem trechos disponíveis, né? Fazer o quê? Aí tá, tudo bem que tô falando de gente que... Nesse vídeo aqui eu tô falando de gente que fez sucesso 80, 90 anos atrás, né? Mas tem uma pessoa que fez sucesso nessa época que vocês com certeza conhecem, que é Carmen Miranda. Tem até o filme do Benedito aí onde ela aparece, né? Enfim. Ela fazia parte de um grupo que chamava Bando da Lua. E nesse grupo tinha alguns cantores interessantes. Entre eles, um cara pouco conhecido aí, né? Simplesmente José Carioca. Aí você pensa, José Carioca, de onde eu conheço esse nome? Um pato Donald? Um pato Donald? Ora, venha de lá um abraço, um mesmo daqueles, um quebra-costelas, um bem carioca, bem amigo. Seja bem-vindo, meu caro, o pato Donald. Veja. Sim, o Zé Carioca era dublado por um cara que chamava Zé Carioca. Na verdade, o nome dele foi inspirado no nome desse cara. E foi ele próprio que fez a voz do Zé Carioca. Olha que interessante. Olha, velho. Olha. Só pra constar isso no filme Alô Amigos, de 1942. Ele também dublou o mesmo personagem em Você Já Foi à Bahia, de 1944.
Quer dizer, o filme é de 44, mas a dublagem brasileira é de 45, né? Tem que lembrar disso. E olha só, o único personagem que o Zé Carioca dublou não foi o Zé Carioca. Ele também dublou o Castor na primeira dublagem de Adame e o Vagabundo, lá de 55, que hoje também é perdido. Teve uma época que até tinha a primeira dublagem completa no YouTube, mas tiraram. Agora tiraram e só tem alguns trechos mesmo. Não são surdos, seu. Não necessita. Você disse puxador? Sinceramente, pra quem tá acostumado com o Zé Carioca, é meio estranho ouvir o Castor com essa voz, né? Mas fazer o quê? Agora, se tem um cara que marcou a época e fez uns negócios interessantes aí, e que também fez parte do Bando da Lua, né? Junto com o Zé Carioca, é simplesmente Aloysio de Oliveira. Ele não só foi dublador, mas também foi narrador de vários filmes e ajudou a produzir a direção musical ali e outras coisas técnicas ali. Como narrador, ele participou de Você Já Foi à Bahia, Música Maestro, Tempo de Melodia, A Bela Adormecida, A Espada Era Lei, Branca de Neve e Sete Anões, a segunda dublagem, de 65, os 3 curtas do Ursinho Pooh, feitos entre 68 e 74, e na segunda dublagem de Fantasia, feita em 78. Agora, como dublador, primeiro vamos falar da primeira coisa que ele fez ainda no filme Alô Amigos. Temos a representação de Aquarela do Brasil, que é uma das maiores músicas já compostas neste país, e é ele que canta, basicamente. Nesse filme, é claro, né? Originalmente são outros caras. O Brasil, samba que dá, bamboleio que faz gingar. O Brasil, o meu amor, terra de Nosso Senhor. Agora sim, como dublador, ele participa de Cinderela como 2 personagens, o Grão-Duque e o Jaque. Majestade, eu sei que não me adiantaria mentir. Sinto ter de informar, meu senhor, que a nossa jovem desapareceu, deixando apenas este sapatinho. Vou contar. Não, eu não posso. Cuidado! Ouça, minha gente, eu tenho uma ideia. Um de nós tem que escapulir, fazer o Lúcio ir atrás, até aquele campo, e distrair ele por lá. E aí nós corremos. Zuc, zuc, zuc. Eu acho que a mais conhecida deles, simplesmente Capitão Gancho de Peter Pan. Maldito Peter Pan! Se eu achasse o seu esconderijo, eu o mataria. Mas onde é? O Vagabundo, na primeira dublagem de Adame e o Vagabundo. O resto é isso. Ora, o que lhe falta é... Basta cerrar esta sessão assim. O que lhe falta é um puxador. Eu disse um puxador! Em 101 Dálmatas de 61 ele dublou alguns personagens, mas eu quero destacar aqui o Collie. Pongo! Nós estamos com medo. Temos abrigos para todos. Uma fazenda aqui perto. Cantou as músicas do Balu na primeira dublagem de Mogli, Menino Lobo, lá de 68. E é a mais clássica também que considero. Não sei nem porque queria dublar. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. E por fim, o Galo Trovador de Robin Hood, de 74. Já houve uma série de lendas e histórias sobre Robin Hood, todas diferentes. Bem, nós do Reino Animal temos a nossa versão. E foi o que aconteceu de fato na floresta de Sherwood. Enfim, Alô Amigos e Você Já Foi à Bahia eram filmes que representavam o Brasil no exterior, né? E eles não iam perder a oportunidade de colocar grandes figuras da época nesse filme, né? Tanto que em Você Já Foi à Bahia temos a ilustre presença de Ari Barroso. Esse, de fato, foi um dos maiores músicos que o Brasil já teve, cara. Sinceramente. Não tem a Aquarela do Brasil lá, que eu disse que era uma das melhores músicas do Brasil de todas e que o Aloysio de Oliveira cantou lá? Então, ele que fez.
Ele aparece como narrador nesse filme, né, contando a história do Pinguim Paulinho. Mas que emoção! O seu primeiro temporal. Bem, um chuvisquinho. Sabe outro filme que também abriu grandes oportunidades aqui? Música Maestro, lançado em 46, dublado em 47. E lançado no Brasil em 49, enfim. Onde temos aqui nomes como Silvio Caldas e Dircinha Batista, que, bem, temos o filme completo com a dublagem da época. Aliás, é a única dublagem que existe, mas né, é um filme que não está no Disney Plus, por isso é um pouquinho difícil de colocar os trechos aqui, né? E lembra que eu falei do Batista Júnior lá atrás? Então, ele é o pai da Dircinha Batista. É só por isso mesmo. Além disso, ela também participou das dublagens originais de Como é Bom Se Divertir e Tempo de Melodia, que estão perdidos atualmente. Se tem um cara que foi um dos precursores do stand-up no Brasil, este cara se chama José Vasconcelos. Comediante aí, né, bem conhecido. E que dublou os personagens Carlitos e... qual é o nome do outro mesmo? E o velho lá de Como é Bom Se Divertir, que são os dois fantoches do Edgar Berg. E como devem imaginar, não temos trechos, pois a dublagem é perdida. Mas outro personagem que ele dublou foi o rei de Cinderela. Dia a dia eu vou envelhecendo. Eu gostaria de conhecer meus netinhos. Eu compreendo, senhor. Não, você não sabe o que é ter um único filho. E o Mestre Gato de Alice no País das Maravilhas. O que estavas dizendo, meu bem? Oh, simplesmente que é uma velha, boba, morreada e tirana. Tempo de Melodia de 1948, mais um musical, e eles não iam perder a oportunidade de colocar músicos famosos, né? Tanto é que temos Dick Farney nesse filme. Sim, Dick Farney, um dos maiores cantores já feitos, está nesse filme. E como se deve imaginar, é uma dublagem perdida, então não temos de registro nenhum. Outro cara que aparece aqui, que também fez parte da escolinha do Professor Raimundo, é o Brandão Filho, que dublou o Anjo no segmento Johnny Semente de Maçã. Enfim, como não tem trecho, vai um trecho da escolinha do Professor Raimundo aí. Ele fez o Sandoval Quaresma. Não, 10 me responda. Como Da Vinci morreu? Ah, bom, ele morreu depois que se aposentou, não é? Ele começou a receber aquele pichulé da previdência, não dava nem para comer, ele começou a comer menos, foi emagrecendo, e ele, como era conhecido por Da Vinci, ele começou a dar 15. Jorge Goulart, mais um ator e cantor que teve aí nos anos 50, né, bem conhecido. E ele fez o Príncipe Encantado da Cinderela. Oh, por favor, volte. Nem sequer sei o seu nome. Como posso encontrá-la? Espere, por favor, espere. Espere. E a própria Cinderela também foi feita por uma dubladora por uma cantora bem conhecida na época, que era Simone de Moraes. Que relógio. Vejam só. Já ouvi. Vamos, levanta, diz ele. É hora de trabalhar. Até ele me manda. Mas não foi a única coisa que ela fez, ela também fez a voz cantada da Wendy em Peter Pan. Que ternura, beijos sem fim, que ventura, pelas assim. E também Anita Radcliffe em 101 Dálmatas. Oh, meu vestido novo! E... ai, o meu chapéu! Eu sinto muito, minha senhora, pelo seu chapéu. Agora, temos aqui uma dupla interessante, que era uma dupla de comediantes, né, que comediavam aí nos rádios e na televisão. Nós vamos falar de um de cada vez aqui. Começando por Hamilton Ferreira. Tá aí Hamilton Ferreira, esse Silvio Santos falsificado aí, ó. E bem, geralmente ele dublava em dupla com outro cara que eu vou falar mais adiante. Mas na primeira vez que ele apareceu, ele dublou sozinho mesmo. No filme Alice no País das Maravilhas, onde ele dubla a Morsa. Agora,
Se as ostrinhas estiverem prontas, poderemos almoçar. Almoçar? Rapaz. Em A Bela Adormecida, de 59, ele dublou dois personagens, o Rei Humberto e o Lacaio da Malévola. Nós olhamos das montanhas, da floresta, casa, deixa eu ver, todos os versos. Verso. Enfim, antes de mostrar uma cena do Rei Humberto aqui, eu quero avisar aqui já que esse filme ele fez em dupla, com a dupla, né, que era uma dupla, e o outro cara era simplesmente Maurício Sherman. Sim, Maurício Sherman, um ator da Globo que apareceu aí em vários filmes, várias produções aí, né, bem conhecido, cara. E lá nos anos 50 e 60 ele fazia dupla com o Hamilton Teixeira. E aqui em A Bela Adormecida, o Maurício dublou o Rei Humberto e ele dublou o Rei Estevão. Que vamos combinar que são os melhores personagens do filme também, né? É o seu irracional, pomposo, bolha d'água de uma figa! Irracional! Pomposo? Guarda-se! Eu lhe aviso, Humberto, isto é guerra! Aprende! Honra! Vitória! E mais um filme que eles dublaram em dupla, 101 Dálmatas, onde temos Maurício Sherman como Gaspar e Maurício... Não. Para os dois chamavam Maurício? Não, Hamilton Teixeira como Horácio. Que belo par de namorados! E vão diretamente para o parque. Aí eu não gosto nada disso, Gaspar. Mais uma cana e eu acho que nós vamos morrer na cadeia. Deixa disso, Sherman. A gaita vai ser alta. E por último, mas não menos importante, temos aqui a radioatriz Nádia Maria. Nádia Maria, que também participou da Escolhendo o Professor Raimundo, onde ela fez a Dona Célia. Quantas são as notas musicais? Quer dizer, antes do plano Collor, né, eram 7. O Dó, o Ré e o Mi ficaram presos no Banco Central. O Fá, o Lá e o Xi, né, continuam circulando. Tá certo, mas e o Sol? O Sol nasceu para todos. Mas tá, quem que ela dublou? Ela dublou a Fauna, uma das 3 fadas de A Bela Adormecida. Ovos, farinha, leite. Juntem-se todos como está aqui no livro. Acenderei as velas. Enfim, esse foi o vídeo falando das dublagens pré-dubladores. Se você quiser a parte 2, comenta aí. Se não quiser, comenta aí também. Que na parte 2 a gente fala, né? Vão ter menos Star Talents, obviamente, né? Já que agora não são mais atores de rádio que dublam os personagens, são dubladores mesmo. E a gente vai, né? Enfim, CCC, curta, comenta, compartilha, se inscreve neste canal e até o próximo vídeo. Ai, ai, ai.